Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Hoje temos mais um seminário aberto do Instituto Langage, como primeira quinta-feira de cada mês, estou na segunda ainda, primeira quinta-feira de cada mês, quem coordena o seminário é Letícia Lanz, que hoje convidou Dani Caetano para falar sobre o corpo da criança. O nosso formato é sempre uma fala disparadora, seguida de um momento de troca entre nós, então quero agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer a organização da Letícia Lanz e a Dani Caetano, que aceitou o convite para hoje. Eu passo a palavra, então, à Letícia. Boa noite a todas as pessoas presentes, não é? É um prazer retomar essa conversa nossa, que hoje está na terceira etapa. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, né? Uma criança grande ou uma grande criança. Fica o encargo de vocês. E por ser uma criança grande, uma grande criança, ela tem muita sensibilidade para tratar do tema que a gente está tratando nessas intervenções das primeiras quintas-feiras, que são relacionadas, né, ao corpo e suas representações. Então, hoje, a ideia é de nós vermos o corpo da criança, né? Esse objeto de controle absoluto por parte da sociedade, por parte de pais, por parte das estruturas. A criança é a pessoa mais sujeita a controle nesse mundo. E a representação da criança, especialmente no mundo contemporâneo, ganhou desenhos muito tristes, tétricos até, porque tá cada vez mais é uma representação que está ancorada, né, em diagnósticos, né, em laudos. E eu vou deixar aqui a Dani, com a sua vivência com crianças, com a sua experiência como professora, como supervisora na área da psicologia de escolas, ela possa nos trazer essa contribuição. Então, vamos começar. A ideia é uma fala em torno de 20 minutos, depois uma interação, né? Eu vou, logo depois, fazer um adendo, né? Um resumo ali da fala e nós abrimos para as intervenções de todos que estiverem interessados em fazer sua contribuição. Então, Dani, vamos lá? Vamos. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui. Eu agradeço a presença, mais uma vez o convite da Letícia, né, e do Langage para esse momento. Eu preparei uma apresentação aqui bem simples, que não contempla tudo que eu pensei desde que eu recebi o convite, mas estão aqui alguns pontos principais que eu quero convidar vocês a conversarem comigo hoje. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Só um minuto, que eu fiz muito isso como professora, mas perdi um pouco a prática. Pronto, agora vai. Posso esquecer de compartilhar o som. Bom, vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, corporalidades crianceiras. Sim. Então, eu sou uma pessoa bastante polêmica, né? Eu gosto de debater assim, com quase tudo que aparece, né? A Letícia sabe bem disso. E então, assim, eu pensei, o corpo da criança, mas assim, é elegante, né, como tema, mas assim, eles têm corpos, né, crianças, infâncias, então, inspirada aí no Manuel de Barros, né, que acho que todo mundo aqui conhece e que me inspira muito, eu, né, dei esse título de corporalidades crianceiras, né, nesse sentido de
de ampliar, né, a visão que a gente tem, né, das infâncias e das crianças em todas as suas singularidades, né, e amplitudes. Então, eu queria começar, né, pensando nas representações que a gente tem, né, de crianças, né, e corpos de crianças, né, e aí, para montar essa apresentação, para começar a conversar com vocês, eu pensei assim, né, quando a gente pensa em crianças, tipo, qual a primeira imagem ou situação que nos vem à mente, assim, o que que a gente sente? Aí, se alguém quiser, né, comentar e compartilhar, né, quando você pensa, fala criança, corpo de criança, que corpo é esse que você pensa e em que situação? Eu coloquei uma aqui, né, para ilustrar que, né, tem essa imagem aqui, né, que é uma proposta artística italiana, né, que se chama Sem Emoce, né, e propõe que as crianças explorem, né, os riscadores, os suportes assim para desenhos e outras manifestações artísticas, evidenciando, né, os movimentos do corpo, né? Então usam esses tecidos e as crianças balançam e desenham, ou tem propostas também que eu já vi que a criança ela deita num papel, ela desenha, ela acompanha uma música e se expressa ali, não só no chão, mas enfim, em paredes, em várias dimensões, assim. E aí eu não à toa coloquei essa imagem primeiro, porque, né, aí a gente tem uma criança, provavelmente é uma criança, né, europeia, é uma criança, né, que a gente está vendo que é uma criança branca, uma criança loira, e assim, provavelmente uma criança privilegiada do ponto de vista, né, de classe, porque está aí fazendo uma proposta que não sei como funciona lá, né, mas acho que é algo assim que tenha, né, um padrão social mais, né, elevado. E aí, enfim, eu coloquei essa foto porque eu acho que muitas vezes, né, arrisco dizer que quando a gente fosse pensar nessa criança, a gente pensaria numa criança mais ou menos assim, né, apesar de toda a diversidade do nosso território, né. Então, e aí, em seguida, né, eu coloquei as outras fotos aqui, né, e essa pergunta, né, quais corpos importam, muito, né, fundamentada na Butler, que é, né, uma das pessoas que salvam a minha vida, e porque ela fala muito, né, sobre essa noção dos corpos abjetos, né, sobre a necropolítica, né, e aí eu coloquei aqui uma imagem, né, de duas crianças indígenas brincando. E acho que o nosso contexto atual, assim, ele nos traz essa questão de maneira gritante, né? Se a gente for pensar nessa situação do povo Yanomami que está acontecendo agora, né? Da criança que foi violentada, estuprada, e toda a comunidade que sumiu, né? A gente tem essa evidência de que essas vidas não importam, né? E são algumas vidas que importam, né? Elas são escolhidas e legitimadas, e as outras são objeto de violência, objeto de invisibilidade, e elas não são consideradas tão dignas quanto as outras, né? Tem todo esse processo, né, de colonização e de opressão que a gente, né, atravessa enquanto povo, e os povos originários numa intensidade ainda maior. Coloquei também aqui uma foto de uma criança, né, provavelmente no ambiente de terreiro aí, né, você se ambientando aí com os tambores, fazendo essa descoberta, essa exploração, porque é um outro recorte, né, que traz corpos que não estão tão presentes assim nas mídias, né, nos discursos hegemônicos, e que, né, também tem essa questão de poderem ser descartados ou, né, vítimas aí de racismo religioso, de, enfim, outras formas de preconceito, né? E acho que essas fotos, elas dizem muito porque, né, tanto na foto dessas crianças indígenas que estão aí numa brincadeira, né, se a gente olha atrás, tem todo o ambiente, assim, delas, essa brincadeira com
com a natureza, né? Dá para ver tipo, as expressões, a expressão, né? No caso de uma criança no rosto, assim, todo o movimento do corpo, né? A outra criança que está ali, né? Que fugindo, assim, na brincadeira, assim, tem todo um giro esse corpo, né? E eu acho que isso traz toda essa riqueza, né, que as crianças nos demonstram, né, quando elas estão imersas nos seus fazeres, né, é uma inteireza, assim, muito grande, né, que muitas vezes a gente vai perdendo quando a gente cresce ou a gente tem que perder, né, porque como a Letícia disse, as escolas são ambientes, né, pelos quais todas as crianças passam, né, ou deveriam ter a oportunidade de passar, e desde então há um processo de docilização dos corpos, assim, de um treinamento muito grande das crianças. No infantil, tudo bem ter essas brincadeiras, mas conforme as crianças vão avançando para o fundamental, elas vão sendo, né, obrigadas a ficarem sentadas, né, a terem, né, o que se chama em algumas escolas de postura de estudante, lá bem eretas ali, quietas num lugar, né, e as brincadeiras elas vão se tornando menos frequentes, as crianças vão recebendo mais conteúdos, apostilas, provas, e toda essa potência, esse encantamento vai sendo enquadrado e esquecido em larga medida, sobretudo quando as crianças, né, são maiores, elas não estão mais na primeira infância, né, e parece que tudo isso que era tão bonito, né, e despertava, assim, tanto encantamento, isso tem que entrar, ser afunilado num lugar para que, né, se pense sempre num vir a ser, né, que é um futuro que parece que todo mundo tem que seguir a mesma linha, né. Então, trouxe essas lembranças aqui, né, dessas perspectivas decoloniais também das crianças. E aí, aqui eu coloquei, né, crianças atípicas, né, crianças com deficiência, porque muitas vezes a gente não pensa nessas crianças, essas teorias de desenvolvimento, né, clássicas, não contemplam as crianças que não têm um desenvolvimento típico, crianças que têm deficiências, né, crianças cegas, surdas, síndrome de Down, enfim, perfil autista, e aí eu, né, enumerei aqui, né, crianças negras, terreiro, indígenas com deficiências, dissidentes, né, de gênero e sexualidade, porque, né, isso é algo que não pode ser falado. A gente, dentro da psicanálise, né, estuda, se debruça sobre a sexualidade infantil, né, mas em contextos escolares, né, pedagógicos, esse é um assunto totalmente tabu, ainda por mais que, né, existam muitas discussões, estudos e pesquisas nesse campo, você não, né, a sexualidade é uma coisa que não pode entrar na escola, né, que tem inúmeras proibições, né, políticas aí, inclusive, então esse assunto ele não pode ser falado, né, parece que alegado que isso é uma doutrinação, né, que isso é tirar a inocência das crianças, então tudo isso que está ali presente, pulsando, não pode ser problematizado muitas vezes, e essas crianças ficam ali à margem com suas experiências, né. E aí também, né, continuei, crianças imigrantes, refugiadas, né, pertencentes a famílias diversas, 2 mães, 2 pais, 2 mães e um pai, uma mãe, um pai, enfim, avós, N configurações possíveis, né? E aí, como a Letícia também comentou, né, essas crianças que são constantemente medicalizadas hoje em dia, né, marginalizadas de diversas formas, né, seja por o lugar que a deficiência, que a diferença tem na nossa sociedade, que é um lugar de falha, né, um lugar de exclusão muito forte, né, uma dificuldade muito grande de lidar com o que é fora do padrão hétero, cis, patriarcal, branco. Então tem muito esse lugar da margem por questões de classe, raça, né, são diversos aspectos aí. E continuando, né, eu queria também falar, né, mais especificamente dessas, né, coloquei essa imagem que foi muito polêmica, né, da criança, né, viada, e que, né, teve todo aquele debate, né, algum
tempo atrás, né? Recuperei essa imagem. Optei por colocar uma imagem artística, porque acho que a gente precisa tomar um cuidado também, né? Ao mesmo tempo que a gente dá a ver, né, alguns corpos, né, pela questão da representatividade, pela questão de que não são corpos que costumam aparecer, tem um outro lado também da gente não categorizar os corpos, não fazer um julgamento. Então, olha, né, é uma coisa corrente, muitas vezes em escola. Esse menino, né, porque na escola né, frisa muito isso de menino, menina, né? A escola traz muito essa divisão que é feita desde antes da criança chegar, né, com aqueles chás, revelação e tudo aquilo de cores, rosa e azul, e os brinquedos da criança, né, e tudo aquilo já está muito estigmatizado. E aí na escola isso entra assim num nível absurdo, né, de separação de meninos e meninas em jogos, né, times contrários, enfim, uma série de conflitos e separações que não atendem essa exuberância da infância, porque são crianças, e aí não cabe a gente, nem a ninguém, a não ser a elas, né, poderem dizer de si, né, como se sentem, como se identificam, mas na escola não tem nem a possibilidade disso, porque ou você é menino ou você é menina, e se você não se sente como nenhum dos dois, você, né, é o que? Um monstro, né, uma pessoa estranha, né, então acho que tem essa questão de não ter esse julgamento. Então às vezes tem um menino lá e tem um comentário, mas olha o jeito que anda, nossa, mas, né, afetado, afeminado, enfim, tem que ter esse cuidado também de não ter esse julgamento. Esses comentários de nada servem, esses comentários, né, dizem respeito a nós, pessoas adultas, que, né, quando não elaboramos, né, as nossas questões e não aprendemos que o corpo da outra pessoa é da outra pessoa, não nos diz respeito, não cabe a gente ficar pensando sobre isso num sentido determinante, né? Cada pessoa tem a sua experiência. E aí também coloquei, né, uma criança, né, surda, né? E eu acho que pensar na Libras como uma língua é muito interessante, assim, para além de toda a cultura, né? Toda a riqueza, né, dessa língua que usa muito do corpo, né? Eu acho que a Libras tem uma expressividade, assim, imensa, né? Porque os sinais, assim, eles contam uma história, né? Eles têm a dimensão da palavra num outro sentido, né? Então tem todo o gestual com o corpo, né? Com a expressão conta muito. Então eu acho que a Libras ela convida a gente a perceber assim muito sobre como o corpo pode se expressar de diversas formas, em diversos âmbitos, e as crianças, elas nos mostram isso diariamente, assim, né? Muitas vezes, quando uma criança é não verbal, né, as pessoas falam, essa criança não fala, né? Essa criança não apresenta a fala verbal, mas ela fala, ela se expressa de diversas formas. Mesmo as crianças, né, que gritam, que se agitam, que têm suas estereotipias, elas estão se comunicando todo o tempo. Isso é uma comunicação, né? Comunicação não é só a fala, né? E eu acho que a Libras... Caiu. Congelou um pouquinho, deve voltar já. Vamos ver se ela descobriu. E pelo jeito é só ela. É o dela. Ela deve entrar novamente. Reconectar. Ela saiu, Érica? Caiu, deve reconectar. E aí vai funcionar melhor. Gente, eu travei aqui. Já voltou. Ok. Peço desculpa, não vou retomar aqui a apresentação. Só um momento, por favor.
Sérgio, você pode colocá-la de co-host, por favor? Pronto, vou retomar aqui. Seu microfone está fechado, Dani. Só um momento que eu troquei de computador, estou tentando abrir a apresentação novamente. Ok. Esse novo computador está com o som bem alto também. Está estourando o som. Pronto, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. A tela, mas por enquanto ela está em branco. Espera só um minuto que eu não estou conseguindo ouvir. Dani, se você quiser enviar a apresentação, a gente projeta para você. É o seguinte, é que eu tive que mudar de computador, então eu acho que eu não estou autorizada, porque eu estou usando o computador que a Lara estava aqui na transmissão, e aí eu estou usando como se fosse ela, entendeu? Acho que eu não estou autorizada, por isso eu não estou conseguindo. Não, tá sim, tá ok já. Então acho que é uma questão do computador. Eu vou tentar passar a apresentação para vocês. Enquanto a Dani não volta,
Letícia, eu vou compartilhar com você, tá bom? Pode ser no WhatsApp? A apresentação? Isso. Por que você não manda direto para a Andréia? André, escreve no chat para a Dani. Ô, Dani. Oi. A Andréia vai te passar o WhatsApp dela e você passa para ela, por favor. Tá. Beleza, eu vou fazer isso agora. Peraí, só um pouquinho. Você tem como passar, André? Já passei. Ah, pronto. Mas eu estava dizendo que o propósito dessa série, para aqueles que eventualmente só estão ingressando agora nessa terceira apresentação, o propósito da série é falar sobre as representações do corpo. É muito difícil numa sociedade que vive mergulhada no imaginário social e que se comunica, inclusive consigo própria, através do simbólico, é muito difícil a gente entender que por trás de cada pessoa existe realmente uma pessoa, porque ela se apresenta o tempo inteiro como uma coleção de representações, né? Então, o propósito dessas intervenções seria da gente exatamente tomar pé dessas representações, porque tudo são representações, né? Na sessão passada, que foi a segunda, nós falamos da representação do corpo no teatro, né? Nessa, o nosso propósito era falar do corpo da criança como representação, exatamente isso que a Dani está trazendo. Na sequência, eu quero trazer ainda a representação no corpo doente. Eu estou pensando ainda como é que nós vamos organizar essa próxima intervenção, mas o corpo doente diz muito para mim a partir daquele texto tão importante que é a doença como metáfora. E se a gente puder trabalhar exatamente a doença em cima dessas metáforas, eu acho que a gente tem um retrato bem bacana do corpo doente dentro da sociedade, que é uma das realidades mais concretas que existe no mundo de hoje, né? A criança é laudada, é diagnosticada, mas o adulto segue o mesmo ritmo. A quantidade de pessoas diagnosticadas com toque, com bipolaridade, né? Com síndrome de pânico, isso acontece todo dia. E o nosso propósito, então, na terceira intervenção, vai ser falar sobre isso. Está ok já, Dani? Sim, agora ressuscitou aqui meu computador, ele tinha apagado. Vou continuar, então, gente. Desculpa uma vez pelo imprevisto. Vamos lá, eu estava aqui, né? Sim. Falando sobre Libras, né? Sobre essa expressividade. E aí, quando a gente pensa, né, nessas diversidades, nessas diferenças, né? Eu acho que tem um conceito que vem dos estudos de arte LGBT que eu acho que vem aqui a acrescentar, que é esse conceito de desamparo cultural, né? Quando há uma ausência de referências que apoiem na construção de como cada pessoa se identifica, né? É um desamparo no corpo, né, em relação ao desejo, a identidade de gênero, né, em algumas situações, a forma de se movimentar, de sentir, de pensar, né? Então, acho que o que a gente está falando aqui muito é sobre essa falta, né, de referências diversas que possam pautar, né, o processo de formação de uma criança, né? As referências são muito homogêneas, né? A família nuclear, enfim, as professoras, né, que tem toda uma questão também, né, em relação
a professoras serem modelos para as crianças, então se você tem que ser um padrão de feminilidade, né, de conduta, né, praticamente você não pode ter uma vida externa ali, né, então eu acho que falta muito nas escolas, eu tenho certeza, né, como professora LGBT, tendo feito essa pesquisa ano passado, né, na minha monografia de pedagogia, né, falta muito essas pessoas, mas não porque essas pessoas não existam, né, porque não existam professoras e professores LGBT, enfim, negros, negras, né, de outras etnias, indígenas, né, surdos, surdas, né, com outras deficiências, mas é porque essas pessoas, elas não são contratadas, né, elas não estão, né, nos lugares, elas não servem a esse propósito, né, homogeneizante da maioria das escolas, né, então falta, né, esse diálogo, né, essa exuberância das crianças, ela é interceptada, né, por toda essa necessidade, né, da sociedade, né, de só viver de acordo com os seus paradigmas, né, só viver né, no que uma autora, a Eve Sedgwick, chama de paixão pela ignorância, né, não é que não há conhecimento, mas há, né, uma reafirmação, né, de só aquele escopo que interessa, né, que mantém os privilégios, né, e também gostaria de falar mais sobre, né, esse aspecto que a Letícia estava colocando, né, sobre a questão dos laudos e diagnósticos que, né, atualmente eu trabalho na supervisão da área de práticas inclusivas de uma escola privada aqui em São Paulo, e é praticamente diária a chegada de laudos, né, para que eu analise e possa passar a acompanhar a criança, a família, a equipe, assim, né, e aí vem aquele laudo, né, aqueles testes que, enfim, foram concebidos em outro momento da história, né, com outras pessoas, e eles continuam sendo aplicados exaustivamente e não se estabelece um diálogo com esse instrumento, né? Eu fico imaginando uma família quando recebe, uma criança quando passa por todo esse processo, né? Algo muito invasivo, né? Acho que um outro aspecto importante de ser salientado aqui é quanto os corpos das crianças, eles são passíveis de invasões, né? De intervenções, porque a criança, ela tem todo esse processo para ela poder se dizer, né? Para ela poder se ver como única, né? E acho que na medida que isso vai acontecendo, muitas intervenções são feitas, né? Eu acho que uma teórica que eu gosto muito, né, que pensa a infância, é a Amy Pickler, né? Uma húngara, porque ela foi uma médica, né? E trabalhou bastante com crianças, e ela fala muito sobre essa questão da gente se autorizar, né, a mexer no corpo da criança, a fazer coisas, né, que a gente não faz para a gente e para outras pessoas adultas, né? Ela fala muito sobre essa importância da autonomia das crianças, que as crianças possam ter os seus próprios processos e possam, né, ter a sua integridade, né? São pessoas que vão ser cuidadas, mas elas não precisam ser desrespeitadas e invadidas, né? Por isso, eu acho que esses diagnósticos e laudos, eles são em grande medida invasivos e desrespeitosos, porque eles não dizem da totalidade, né, de uma criança. Eles muitas vezes são feitos de maneira muito rápida, né, com uma pessoa que a criança não conhece, ali um ambiente, né, novo, e aí eles testam, né, essas capacidades, muitas vezes capacidade leitora, né, capacidade de atenção, né, em relação a processamento de imagens, auditivo, mas eles não contemplam assim, o cotidiano de uma criança, e muitas vezes se vê mesmo que algumas crianças, né, eu acho que, enfim, tem diagnósticos que são válidos, né, não estou falando de todos os diagnósticos, tem diagnósticos que são pertinentes, necessários e contribuem, mas tem uma onda de diagnósticos ultimamente que eu acho que eles empobrecem a experiência humana no geral. Né, desse encontro com o outro que é a criança, né? A Hannah Arendt fala isso, quando uma criança nasce, é um outro ser que está ali, e o mundo vai se deparar com aquela novidade, né? E aí, na educação, a gente tem esse papel de acolher
né, essa diversidade. Acho que muitas vezes quando a gente, né, faz esses diagnósticos, a gente enclausura a criança numa visão, numa circunstância, por algo que é social, né? A escola, por mais que ela tenha se diversificado e aprimorado, eu acho que ainda há muito um jeito de ensinar. Não há o desenho universal, né, de aprendizagem, que a gente chama, né, na sua maioria. Não há propostas que contemplem, né, todas as crianças nas suas especificidades. Então, eu acho que esse aumento, né, de diagnósticos está muito relacionado a essa cristalização e aos tempos que a gente viveu, né, ultimamente, os tempos pandêmicos, né? E aí eu queria continuar, né, com essa pergunta, né? O que um corpo pode fazer? Né, quais as nossas referências de corpo, né, de corporalidades, quais as representatividades que a gente está considerando, as histórias, as ancestralidades. E aqui tem um vídeo, eu não vou conseguir, né, compartilhar ele todo com vocês, até por uma questão de tempo, mas eu recomendo fortissimamente que vocês assistam, que é uma conversa da Butler com a Sonara Taylor. E aí eu selecionei um trecho, né, para a gente assistir aqui 3 minutos para fomentar ainda mais aqui a nossa conversa. Eu vou ver se... Eu acho que eu não estava compartilhando o som. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim? Então tá. Então eu vou passar para o ponto que eu selecionei. Which environments make it possible for you to take a walk? I moved to San Francisco largely because it's the most accessible place in the world. Yes. And part of what's so amazing to me about it is that the physical access, the fact that public transportation is accessible, there's curb cuts. Most places, most places I'll go, there's curb cuts, buildings are accessible. And what this does is that it also leads to a social acceptability. That somehow, because there's physical access, there's simply more disabled people out and about in the world. And so people have learned how to interact with them and are used to them in a certain way. And so physical access actually leads to a social access and acceptance. It must be nice not to always have to be the pioneer. Yes, the very first one. Definitely. First disabled person you've ever seen. Yes, I do, speak and think and talk and move and enjoy life and suffer many of the same heartaches that you do. And anyway, but what I'm wondering about is moving in social space, right? Moving all the movements you can do and which help you live and which express you in various ways. Do you feel free to move in all the ways you want to move? I could go into a coffee shop and actually pick up the cup with my mouth and carry it to my table. But then that becomes almost more difficult because of the normalizing standards of our movements. Yes. And the discomfort that causes when I do things with body parts that aren't necessarily what we assume that they're for. That seems to be even more hard for people to deal with. That's an issue. That's an issue. Então, era esse o trecho que eu tinha selecionado, porque eu acho que, né, apesar de não estar enfocada aí uma pessoa, né, uma criança, enfim, eu acho que muitas vezes isso que ela está relatando, né, imagino que essa pessoa tenha, né, passado quando ela foi criança, e acredito que muitas crianças, né, com as suas especificidades possam passar, né, porque é o que ela relata, a estranheza, o desconforto das pessoas ao vê-la, né, num café pegando o copo com a boca, né, porque a gente, desde criança, né, você vai pegar uma coisa, então você usa as suas mãos, né, mas as crianças o tempo inteiro elas estão extrapolando isso, elas estão inventando 1000 formas de fazer as coisas, diversos caminhos, mas isso causa, né, um estranhamento, então vai vindo essa adequação, né, toda
esse processual, né, de como deve ser. E aí a gente se questiona, tá, mas e quando isso não é possível? Né? E quando né, a pessoa ela faz uso de outras formas, né? Então, assim, toda a educação caminha para um sentido, mas esse não é o único sentido existente. Eu acho que as crenças são muito podadas, assim, em toda essa imensidão, né, de sentidos e de formas que elas nos mostram. A gente não dá conta, né, de toda essa abrangência, a gente não segura, né, como olhar um céu fora de São Paulo, super estrelado, você olha aquilo e você não dá conta daquela beleza. Então, eu acho que muitos processos cerceadores, eles vão nesse sentido. A gente, como adulto, não dá conta e a gente vai fazendo ali o que é confortável, né? A gente não vai ouvindo uma angústia nossa diante, né, de muitos processos. E aí, enfim, eu queria, né, já vou para a conclusão, eu queria aqui retomar o polêmico discurso do Preciado, né, na escola freudiana, né, quando ele reitera, né, algo que na verdade, eu reitero algo que ele falou, né, que é essa questão binária da sociedade, né, e como isso é uma violência na infância, mesmo que não esteja, né, dito ali, mesmo que a criança não tenha, né, questões, enfim, identificáveis, né, como questões de dissidência de gênero e sexualidade naquele momento, mas isso atravessa a experiência das infâncias, né, tem uma pesquisadora, a Luciane Mosch, ela fez toda uma pesquisa, né, falando sobre essa questão de como meninos e meninas, né, são assim tratados em escolas, né, esperado que meninas sejam dóceis, submissas, mais quietas, que elas não façam bagunça, e os meninos podem ser mais expansivos e correr e gritar, e as meninas são sempre elogiadas por aspectos físicos, né, e aí os meninos são aventureiros e destemidos, enfim, tem toda uma questão, né, em torno disso e todo isso impacta, né, certamente no desenvolvimento das crianças e nesse corpo, né, que muitas vezes vai se escondendo ali, né, vai se entrando assim em si mesmo, porque não tem mais esse espaço de expansão, né, tem muitas possibilidades que são vistas como erradas, então vai tendo esse encolhimento, né, tem crianças que você nota isso na postura mesmo, né? E aí, né, falando sobre o Paul, né, quando ele fala, né, gostaria de dizer que o regime da diferença sexual com o qual a psicanálise trabalha não é nem uma natureza, nem uma ordem simbólica, mas uma epistemologia política do corpo, e que, como tal, ele é histórico e imutável, né? Relembrando essa questão de que a heterossexualidade ela é compulsória e ela é datada, né? Ela é datada ali, né, do século XVIII. Antes disso não tinha essa classificação, né? Os corpos, né? E tudo isso vem também com o nosso processo de colonização, porque a gente encontra pesquisas, né, de comunidades com 5 gêneros, 3 gêneros, diversas formas de habitar, né? Se a gente for pegar uma autora que chama Oyeronki Oyeume, ela fala que no Ocidente, a categoria gênero é central, mas em sociedades, né, de África, essa não é uma categoria central. Então, tudo isso vem desse processo colonial e é algo histórico, né? Então, se a psicanálise muitas vezes faz uso dessa divisão, né, isso tem que ser marcado, né? Isso tem que ser motivo de atenção, né? Para a gente não reproduzir questões que, quando a gente está buscando, né, outras visões e outros trabalhos, né? E aí, diante dessa pergunta, eu, né, deixo aqui o final para a gente abrir para as colocações da Letícia e para o debate, né? Quais os efeitos, né, da gente não nomear a norma, né? Quais os efeitos dessa ausência, né, dessa representatividade muitas vezes nas infâncias, né? E aí
que diálogos a gente tem construído em torno disso e se a gente pode pensar em apropriações subversivas, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Tem o discurso dominante, né? Tem a psicanálise dominante, mas a gente pode fazer uso disso, né? Que foi estudado, né? Sobre o que a gente se debruça, para fazer essas subversões, né? Que caminham nesse sentido decolonial e nesse sentido de, né, subverter essas opressões para as minorias e para as crianças também, né, que são minorias num certo sentido, no sentido do desamparo, né, das intervenções. E aí eu trouxe aqui essa imagem, né, que também circulou bastante, né, uma obra de arte clássica ali, né, retratando a infância, né, com todo o seu contexto aí, e essa outra, né, foto de infâncias que não estão muitas vezes nos museus. É isso, agradeço a escuta e a paciência de vocês. Obrigada. Muito boa a intervenção. Eu ia propor só o seguinte, a gente perdeu ali uns 5, 8 minutos, né? Sem problemas, Letícia. Então, vamos avançar alguns minutos para poder aproveitar um pouco da Dani, né? Ela trouxe algumas coisas preciosas aqui que eu anotei, né? O objetivo da educação como a docilização dos corpos, né? Formar corpos dóceis, que, aliás, é um tema muito dileto lá do Foucault, né? E um outro aspecto aqui que me chamou muita atenção, e isso é incrível, como que em pleno século XXI a sexualidade ainda é um assunto que não pode entrar na escola. Não pode porque ele pode prejudicar a docilização dos corpos, já que a educação visa essa homogeneização, né? Outra coisa incrível que ela trouxe foi que a exuberância da criança é interceptada pelos padrões e privilégios, né, de modelos sociais instituídos. Então, e isso só é possível porque o corpo da criança é passível de intervenções muito mais que qualquer adulto, né? Então, a criança é quase que, nessa história, um objeto. Aí, voltando para o campo dos diagnósticos, né, que sempre vão buscar formas de apontar erros, defeitos, para que as crianças possam se tornar corpos dóceis, né? Como esses diagnósticos são invasivos, como eles são capazes de destruir a originalidade da criança, né? E, diante disso, o corpo vai se escondendo, como a Dani colocou, o corpo vai se escondendo e vai eliminando de si aquelas possibilidades que são tidas como erradas. Eu acho que grande parte do trabalho que a gente tem na clínica é lidar com isso, com corpos que se esconderam dessas possibilidades. E daí vem uma dor imensa por causa das possibilidades que foram colocadas à margem, lá na infância, né? Então, o tema dessa noite está em aberto agora, agradecendo a fala da Dani, que abriu, e fica com vocês agora trazerem suas dúvidas, considerações. Está em aberto. Vocês podem abrir o microfone ou levantar a mão e a gente consegue ler também, se for o caso, para escrever no chat. Eu aqui, acho que ele Jéssica. vai em destaque, né? Tudo bem, gente? Muito prazer, Dani. Letícia, estou sempre por aqui, faço a formação no Langage, te acompanho. Fiquei pensando a partir do vídeo que a Dani colocou na transformação dos espaços das escolas, né? Porque o espaço da escola condiciona uma determinada formatação do corpo da criança, né?
E o quanto que é difícil repensar isso, né? Repensar a organização do espaço mesmo escolar, né? A maioria das nossas escolas ainda não é tão fluida quanto o corpo da criança demanda, né? Outros modelos de escola talvez se adaptem muito mais, pensando na questão da natureza, do coletivo, de outras interações com os adultos, né? Não tão verticalizadas, mas fiquei pensando muito nisso, sabe? O quanto que a escola também poderia começar uma pequena revolução nesse sentido, num corpo novo, né, para a criança. Porque o corpinho dela vai sendo muito formatado, encaixotado dentro da escola, assim, na disposição física mesmo, né? A exemplo da entrevista, né, que a Dani colocou para a gente. E é uma coisa tão possível, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque a gente já pensa a subjetividade ali naquele formato de escola que a gente conhece também, né? E como que esse mesmo espaço prepara certas subjetividades para o mundo, né? Era isso que ficou aqui na minha cabeça. Não é à toa, né, Jéssica? Não é à toa que a escola é constituída dessa maneira, porque a organização do espaço é uma forma absolutamente eficientíssima, né, de condicionar as pessoas. É curioso, por exemplo, os jesuítas, quando chegaram ao Brasil, eles viram que os índios, né, se organizavam em torno da Ocara, que era a Praça da Taba, né? Então, o que eles fizeram? Construíram a igreja e colocaram em fila voltados para a igreja. A desorganização do espaço desorganiza também essa questão da organização do próprio corpo. Então, a escola é do jeito que ela é, porque é um projeto para que seja assim mesmo. Né? Você veja, por exemplo, em tempos recentes, o interesse no Brasil em propiciar a educação militar rígida, né? Todo mundo em fila, cadeira uma atrás da outra. Né? Para quê? Para docilização dos corpos mesmo. Né? E a abundância de diagnósticos e de laudos vai resultar disso. E, na medida em que a própria família não considera a criança como adequada. Então, olha, é um horror, né? As ritalinas e sertralinas aí que as crianças estão consumindo para poder ficar sentada dentro da sala de aula olhando para o professor. Um modelo antigo, superado, ruim, grotesco. Dani, cadê você, Dani? Eu estou pensando que, por outro lado, né, acho que muito interessante o comentário da Jéssica, né, porque muitas vezes, né, tem escolas que até têm outras propostas, né, e outros espaços, mas isso é muito interessante, né, esse contato com a natureza, inclusive, mas isso não garante, né, porque as pessoas, nós que somos as pessoas, e eu inclusa, né, que estamos nas escolas, a gente passou por esse sistema de educação das carteiras enfileiradas, né? Professora é a autoridade, é o supremo saber, né? A gente não tinha uma mediação, um acompanhamento, né? A gente recebia, né? E isso tinha que ser feito daquela forma, né? Não havia, né, espaço para criatividade. Hoje mesmo que, né, isso tenha avançado muito, né? Tenha se diversificado, mas eu acho que a gente ainda, né, está cristalizado em muitas coisas, né, em muitos debates, né, e eu acho que, assim, tem um outro lado também desse diagnóstico, né, que é um lado bastante delicado, porque dependendo das condições financeiras, né, de uma família, né, e para passar por todo um processo de avaliação com equipe multi, né, é um investimento muito grande, né, e nas condições sociais do nosso país, né, em que, né, a inflação está altíssima, né, e a pandemia e toda a questão do desemprego, enfim, toda essa precarização que a gente está, né, presenciando, né, das vidas, eu acho que é mais difícil ainda que uma família tenha condições de fazer, né, per se, esse investimento. E não deveria ser, né, porque deveria sempre contar com o respaldo da esfera pública. Então, eu já vi muitas situações em que a família precisa
que a criança receba um laudo para que ela possa contar com o transporte escolar, né, que a atenda, né, que possa contar com uma equipe onde ela vai ser, né, acolhida, escutada. Então, esse é um outro lado também desses diagnósticos. Às vezes ele é necessário, né, mas assim, tem muita sutileza, né, nesses meandros, né, e eu acho que eu tenho visto também, né, um avanço muito grande da terapia comportamental, né, a função, né, de AT, ela foi englobada, né, pelo método ABA, assim, em grande parte, né, e a gente segue, né, eu também sou AT, segue nessa resistência, né, da psicanálise, interface com a educação, que é algo que eu acredito muito, porque considera a criança como sujeito de desejo, né, considera, né, toda essa pulsação de vida, né, que tem numa criança. Mas isso tem acontecido muito. Essas equipes comportamentais, elas têm invadido as escolas também, por uma questão das escolas que deveriam, né, oferecer ali um acompanhamento para as crianças, né, principalmente, né, depois da lei de 2015, mas muito antes disso, e nem as escolas privadas garantem, né, que dirá as escolas públicas, né, que muitas vezes uma pessoa se divide entre 10 crianças, né, então tem essas profissionais são contratadas pela família, né, porque a escola não dá conta, e aí elas começam a fazer a clínica na escola, né, aplicar aqueles testes comportamentais e operacionalizando, né, a criança ali para fazer ali procedimentos, esquecendo que ali tem uma pessoa, né, que tem os seus quereres, né, que tem as suas possibilidades e limitações, né, então eu vejo muito isso nesse cenário atual, né, das questões da infância. Dani, tem uma questão aqui, eu acho que é do Gustavo. Ele está dando os parabéns pela sua apresentação e diz que a pergunta dele é baseada na música do Raul Seixas, que diz: a lei que diz direito de pensar, de dizer e de escrever, direito de amar como e com quem ele quiser. Minha pergunta é como? É como e quando vamos ter noção do direito de cada um e, sobretudo, das crianças, com base SA, que as crianças e adolescentes têm o direito de ir e vir. O SA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Bom, eu acho, né, como eu estava, né, dizendo, eu acho que essa é uma questão que ela não passa nem tanto, né, ou não só por essa consciência, né? Eu acho que aquele conceito que eu citei, né, da paixão pela ignorância, eu acho que ele serve muito, né, nesse sentido, porque tem questões que simplesmente a sociedade não quer ver, e isso é naturalizado, né? Então, quando eu falo para uma pessoa, quando eu era professora, era muito difícil trabalhar a questão de gênero na escola. Ah, mas isso é assim, nenhuma escola mesmo aceita, né? As escolas não aceitam esse debate, é difícil mesmo, né? Você olha o que você está querendo, né? Olha onde você está querendo mexer. Mas esse é um aspecto básico da existência, só que é isso, é aquela questão, a norma não é nomeada, né? Então a heterossexualidade, né? Menino, menina, essa divisão, isso não é nomeado, então isso é tido como natural, né? Então toda essa questão de você saber, né? Assim, hoje a gente está num momento que não se pode negar, né? A existência, né, dessa diversidade, mas que ela ainda não quer, né, ser vista, as pessoas não querem vê-las, não querem perder os seus privilégios, né? Então tem, né, o ECA e toda uma luta, né, de toda essa construção e todos os outros fóruns, né, que falam, né, dos direitos básicos, né, de uma criança, mas a gente vê que essas garantias elas não estão dadas, né? E dependendo da conjuntura que a gente está atravessando, né, isso se complexifica, né? Essa precarização, né? Então, realmente é uma questão, né? Quando a gente vai ter isso partilhado, né? Quando isso vai ser menos desigual, quando a gente vai distribuir as desigualdades, né? E antes de tudo, o pano de fundo é político, né?
Isso implica num projeto político da sociedade, um projeto que resgate o valor do indivíduo dentro da coletividade, e não no valor do indivíduo pelo indivíduo, o indivíduo que responde a padrões tal como a sociedade acha que deve ser. Então, isso é uma mudança substancial, quer dizer, ênfase na coletividade e na preparação do indivíduo para que ele viva nessa coletividade como sujeito e não como objeto. Dani, tem vários comentários, elogios, estão pedindo seu contato de e-mail, se você pode passar. Eu vou passar, sim. Eu queria aproveitar o comentário do Wellington que eu estou vendo aqui, né? E eu trouxe também essa dimensão das crianças de terreiro, né? E especificamente aquela foto da criança no tambor, porque eu acho que todas essas manifestações culturais, filosóficas, né? De terreiros, enfim, e na sua amplitude, né? Tudo isso que culturalmente nos constitui, né? As tradições indígenas, né? Todas essas ancestralidades, as festas, né, populares, eu acho que elas trazem para a gente uma forma da criança aprender que difere muito dessa da escola, né? A criança se aproxima do contexto, a criança pode ser, né? Então, nessas festas, a criança não é ensinada a fazer uma coreografia ou a estar de um jeito, ela tem o seu tempo, ela tem a sua aproximação, ela tem a sua soberania ali, né, de saberes, né? Eu acho que tem muitas pesquisadoras, né, Gabriela Romeu, Renata Meirelles, né, do Território do Brincar, que a própria Lídia Ortélio, né, que é uma grande estudiosa, né, nesse campo das infâncias, das músicas, que elas falam desse tempo da criança, né, desse poder pisar ali devagar e ir se aproximando, e isso ser um processo, né, muito primoroso de aprendizagem, né, porque sobretudo agora, né, nessa invasão de terapias comportamentais, tem muito essa coisa de você ter que fazer pela criança, de você ter que mostrar, de ser um modelo, assim, né, não ter esse tempo dessa percepção, assim, né, isso ser considerado, quando está no âmbito da escola, né, um atraso, uma lentidão, né, enfim, eu acho que essas tradições têm muito para ensinar a gente nesse sentido também. Bom, Sérgio, você quer encerrar? Letícia, por favor. Letícia é a coordenadora da ação. O que eu fico sempre triste no final é que a gente abre um universo tão grande como esse que a Dani traz hoje, e a nossa preocupação aqui tem sido sempre de fazer essas pontes, né? Não da pedagogia com a psicologia, com a política, né? Então, acho que um objetivo fica atendido, que é de abrir essa caixa de Pandora, né? Agora, é uma caixa de Pandora mesmo, com todos os perigos que traz. Mas não tem outro jeito também a não ser assim, né? E fica, então, sempre aquela ideia, nós não podemos, não temos como esgotar o assunto, mas temos como, né, aumentar o grau de questionamento sobre ele. Então, eu acho que hoje ficou plenamente atendido, né? A Dani trouxe de uma forma sintética um tema que é extremamente complexo, porque ele tem vínculos, né? E se ramifica por todos os setores da sociedade no presente e, sobretudo, no futuro, né? Então, fica aqui a nossa proposta de trazer sempre esses debates. Eu agradeço hoje a participação da Dani, né, que está sempre com essa alegria, é a grande criança grande que eu conheço. Então, muito obrigado, Dani. E ao Sérgio, a Érica, né, o Ademar, do Instituto Langage, pela oportunidade de nós estarmos conversando sobre esses temas. Lembrar que o próximo tema nós vamos trazer o corpo doente. E eu recomendei aí, eu não falei na hora, mas alguém me perguntou depois no chat, o texto a que eu me referi é um texto clássico, né, um ensaio clássico da Susan Sontag, chamado A Doença como Metáfora. É isso, meu querido. Ótimo, Letícia.
é importante isso. Vamos abrindo as questões e, aos poucos, né, cada mês, você traz uma nova contribuição, vai tornando cada vez mais complexa. E, com o tempo, lembre-se que nós vamos transformar essas produções em material a ser publicado, né? Então, isso também vai dar uma outra amplitude. Né? Então, temos muito ainda o que fazer. Isso é muito bom. Obrigado, Dani. Muito obrigada. Sua fala. Obrigada. Agradeço mais uma vez a Letícia por acompanhar essa grande criança e criança grande. Imagina. Muito obrigada. Boa noite, até a próxima quinta. Tchau. Tchau, Dani. Obrigada, querida. Tchau, Tchau, boa noite. Letícia. Tchau, Sérgio.